Olá, leitores! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Se Esse Rosto Fosse Meu, da autora Frances Cha. Ele foi publicado pela Dark Side Books aqui no Brasil em 2023 e ele é um livro muito interessante, ele é uma história contemporânea e que foge um pouquinho das questões que a Dark Side costuma trazer no catálogo deles. E eu não lembro de ter ouvido muita gente falar sobre esse livro. Eu peguei esse livro quando eu trabalhava em livraria ainda e eu li essa sinopse aqui atrás, achei interessante. Por ser também um livro escrito por uma autora coreana, apesar dela ter morado nos Estados Unidos, estudado nos Estados Unidos, ela tem uma perspectiva bem coreana aqui também dentro da história. E, enfim, eu achei ele muito interessante. Essa é uma releitura, eu li ele em 2023, quando ele foi lançado mesmo, eu acho. Eu resolvi reler ele agora no começo de 2026 e tô trazendo aqui a resenha pra vocês. Eu não gosto muito de falar que eu faço resenha, porque não é esse meu objetivo com os vídeos aqui no YouTube, nem nas outras redes sociais que eu faço. O meu objetivo, na verdade, é trazer discussões a partir dos textos que eu leio. Eu acho que é muito fácil a gente contar uma história assim do livro. Óbvio que você tem que trazer a atenção das pessoas para contar a história, mas eu acho que trazer aquilo que eu tiro do livro é muito mais interessante do que compartilhar somente o que está escrito aqui no livro. Até porque a gente sabe que as perspectivas, elas mudam muito, né, dependendo de uma pessoa para outra, com relação à história que você leu. Então, eu vou dar uma breve resumida em quem são os personagens da história. Eu anotei aqui os nomes porque são nomes que a gente não costuma ouvir no nosso dia a dia aqui no Brasil, né, já que o livro vai se passar na Coreia do Sul. Então eu anotei aqui e eu vou falar um pouquinho dessas personagens pra vocês e depois a gente vai trazer discussões em cima das histórias que são retratadas aqui, mas sem dar muito spoiler, tá bom? Bom, a gente vai ter então 4 narradoras principais, mas a gente tem 5 personagens principais aqui. A primeira narradora que a gente tem é a Ara, que é uma garota que ela é muda e ela trabalha como cabeleireira. Ela tem um histórico na vida dela de bullying, mas ela não é uma criança que sofreu bullying. Na verdade, ela era uma criança violenta que também sofria com violência praticada por outras crianças. Então, ela não é aquela personagem extremamente fofinha, bonitinha, que ai, tadinha da vida dela. Não, a autora não fez isso com nenhuma dessas personagens. Todas elas são extremamente incríveis de você encontrar na vida real, tanto aqui no Brasil quanto na Coreia do Sul. O que a gente ouve falar da Coreia do Sul, né, que a gente tem acesso, são aqueles doramas em que a gente tem as heroínas, que elas são muito boazinhas e não fazem nada de errado, e aí vem alguém pra salvar elas. Aqui nessa história não, é uma história contemporânea, extremamente lúcida, extremamente adulta. Então não se preocupem que não vai ser aquela coisinha romântica, amorzinha. Se vocês gostam disso, não vão por esse livro, que não vai ser nada disso. Ele é uma narrativa totalmente diferente dos doramas coreanos. A outra narradora que a gente tem aqui é a Kyuri, que é uma acompanhante de luxo barra prostituta. Ela trabalha nessas baladas barra bares que as mulheres vão lá pra ficar junto com os homens que estão pagando a bebida e elas ficam bebendo, conversando com eles. E algumas vezes elas podem levar esses caras pros hotéis pra transar com eles. E, enfim, elas são basicamente prostitutas. Tem um paralelo que a gente vê aqui na história. Não sei se vocês já assistiram o filme Memórias de uma Geisha. Ele fala sobre uma cortesã. Cortesã, na época antiga, assim, do Japão, da Coreia do Sul, nos países asiáticos no geral, eram as mulheres que entretinham os homens, né? E a gente tem esse paralelo sendo traçado aqui no livro dessas cortesãs antigas com essas mulheres acompanhantes que aparecem nesse livro e que são representadas através da Kyuri. A terceira narradora que a gente tem aqui é a Miho, que é uma estudante de artes. A Miho, ela não veio de uma família totalmente estruturada. Na verdade, ela deu muita sorte de conseguir uma bolsa para estudar artes. E através dessa bolsa, ela vai entrar num mundo de pessoas ricas que sempre tiveram acesso a tudo fácil na vida e que vivem dentro da sociedade coreana, mas num mundo totalmente diferente. Essas pessoas que ela vai encontrar, que aparecem mais aqui na história, são a Ruby, que vai ser uma amiga dela que é extremamente rica, e o Hanbin, que vai ser o namorado dessa Ruby, mas que vai ter um papel bem importante aqui dentro dessa história. A última narradora que a gente tem é a Woma, eu acho que é assim que se fala o nome dela. Ela é uma trabalhadora coreana, casada, mas ela quer muito ter filhos e infelizmente ela sofreu alguns abortos
antes de conseguir engravidar dessa vez, né? Agora, na história, ela vai aparecer grávida e vai se desenvolvendo essa história da gravidez dela. E pra mim, eu acho que ela foi uma das personagens que, por mais que todas elas tenham, assim, carregado muito sofrimento ao longo da vida e ainda carregarem agora, eu acho que a Uoma trouxe um impacto maior pra mim, porque você consegue visualizar as cenas que acontecem com ela no nosso mundo, assim, muito mais do que as outras meninas, apesar de a gente também conseguir visualizar as outras. Essa questão muito que a gente vê hoje em dia sendo falada de mulheres no ambiente de trabalho, no ambiente burocrático que seja, que sofrem muitas questões por serem mulheres e terem que atender expectativas com relação ao comportamento delas, tanto no trabalho, quanto em casa, quanto criando filhos, enfim, é uma pressão bem grande que ela sofre aqui no livro, e você sente essa pressão através da escrita da Frances Cha. A última personagem que eu vou falar aqui pra vocês é a Sujin. Ela é amiga da Ara, elas se conhecem desde a infância e elas moram juntas, né? Na realidade, todas elas moram juntas no mesmo prédio, só que cada uma em um andar diferente. A Ara e a Sujin moram de frente pra Kyuri e pra Miho, e debaixo delas a gente tem a Wona. Gente, eu falei Woma, eu acho, no começo do vídeo, mas é Wona, tá? Desculpa, são dois N's. Enfim. A Sujin, ela não é uma narradora aqui, mas ela é uma personagem extremamente importante pra história, que também vai trazer questões relacionadas à aparência na Coreia do Sul, que também podem ser faladas um pouco com relação à sociedade brasileira e ocidental no geral, não só a sociedade oriental. Como vocês podem reparar, ao longo do tempo que eu fui lendo esse livro, eu percebi que apareceram questões sociais aqui muito importantes em cada uma dessas personagens. E que muitas vezes, quando a gente lê livros assim orientais, a gente pensa que essas questões trazidas são muito de lá, sabe? Do Oriente, do país asiático que está sendo retratado. Mas conforme você vai pensando nos problemas que são trazidos dentro do livro, você percebe o quão mentirosa é essa narrativa de que a sociedade oriental é totalmente diferente da ocidental e que a sociedade ocidental é mais evoluída que a oriental. Não, gente. As questões sociais que aparecem dentro desse livro, que são colocadas através de cada uma dessas personagens, a gente pode ver em mulheres aqui no nosso país, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país ocidental que seja. Eu acho que são 4 as questões principais aqui que a gente tem no livro. Primeira é a questão do bullying e da violência na adolescência, que vai ser retratado através da Ara. A segunda questão é de como as mulheres coreanas, né, são tratadas por conta do seu gênero e também da importância da beleza, né, que vai ser retratada através da Kyuri e da Sujin, que são 2 personagens que se importam muito com a aparência e que dependem muito da própria aparência para sobreviver, né, e que se colocam nesse lugar de meros manequins ambulantes da perspectiva de beleza coreana. A questão de classe que a gente vai ter retratada através da Miho, que vai ter uma perspectiva totalmente diferente da vida depois que ela acaba convivendo com pessoas extremamente ricas, que são sul-coreanas e que estavam com ela nesse intercâmbio que ela fez. Ela foi estudar artes nos Estados Unidos e lá ela conheceu a Ruby e o Hanbin. E a quarta questão é a questão da mulher no mercado de trabalho e o capitalismo, né, na vida da Wona, que é essa mulher que ela quer ter filhos, mas ao mesmo tempo ela tem que trabalhar para sustentar essas crianças e ela não sabe como ela vai conseguir controlar tudo isso, se é que ela vai conseguir controlar tudo isso. E apesar dessas violências que aparecem no livro, não só físicas, mas também psicológicas, de todas essas personagens, eu acho que a que mais me marcou foi a da Wona, porque ela é uma mulher que você consegue imaginar sendo você mesma. A gente pode até se encontrar nela, porque ela vai estar ali no trabalho dela, vai ter uma cena que ela tá falando com a chefe dela, sobre uma questão aqui que eu não vou falar o que é, mas essa cena me deixou tão angustiada. Eu parava assim de ler o livro e ficava discutindo comigo mesma de por que que isso estava acontecendo, sabe? Por que que outra mulher, que a chefe dela é uma mulher, estava tratando ela dessa maneira. O livro todo, na realidade, ele é muito angustiante, mas ainda assim tem uma esperança ali no livro. O livro vai tratar de várias questões sociais através de cada personagem, e conforme eu estava lendo, eu percebi isso, essa ideia de que o Oriente, ele tem uma sociedade totalmente diferente da sociedade ocidental. Gente, essa perspectiva, ela é muito mentirosa.
Eu não sou socióloga, não sou antropóloga, mas lendo esse livro eu percebi o quão falsa é essa ideia de que o Oriente e o Ocidente são totalmente diferentes. Principalmente quando a gente fala sobre o tratamento que as mulheres orientais e ocidentais recebem, que são basicamente os mesmos, recheados de machismo e misoginia. Essa questão da violência das mulheres para outras mulheres, ela é retratada aqui através da Ara. Como eu falei, ela sofre violência na adolescência e gera violência na adolescência. E a gente pode dizer que essa violência dentro do livro, ela vai evoluindo para questões mais de trabalho, para questões de beleza, que as mulheres colocam em cima de outras mulheres e que acabam deixando a vida de todas nós miseráveis e que são geradas também através da questão de querer atrair o olhar masculino, de querer agradar o olhar masculino. Em termos de quantidade, a maior parte dessas personagens femininas não vai falar dos homens como pessoas ruins. A gente tem aqui a Kyuri, que é a acompanhante, que vai falar mais desses homens sendo pessoas ruins e tratando ela de uma maneira desagradável, porque ela convive mais com esses homens, né? Que muitas vezes são homens casados que vão no meio da semana lá beber e enquanto falam para suas esposas que eles estão trabalhando, mas na verdade eles estão com acompanhantes, muitas vezes transando com prostitutas. E ela tem essa perspectiva de falar que os homens são nojentos, mas as outras personagens não falam muito sobre isso, né? E apesar da Kyuri saber como esses homens são nojentos, a questão da beleza para ela é extremamente importante. E ela se cobra o tempo todo pra estar cada vez mais bonita e dentro de um padrão que tá dentro da cabeça dela e ao mesmo tempo em todos os lugares que ela olha, sabe? Com aquelas clínicas de estética pra todo lado, outdoors falando sobre mudar a sua aparência. Ela é uma pessoa, assim, que eu diria extremamente perturbada, porque ela fala que já fez inúmeras cirurgias e que vai fazer ainda mais pra ficar mais bonita. É uma coisa que é bem angustiante, porque ela já é dita como uma pessoa extremamente bonita depois de todos esses procedimentos e ela ainda acha que não é o suficiente. E quando a gente fala da sociedade oriental, as pessoas falam como os orientais são loucos por cirurgia plástica e que a Coreia do Sul é o melhor país para fazer cirurgia plástica. Só que, gente, se vocês forem pesquisar, tudo bem que a Coreia do Sul tem um nível populacional muito diferente do Brasil, mas vamos comparar ali o Brasil e os Estados Unidos. Gente, o Brasil às vezes ultrapassa os Estados Unidos em números de cirurgias plásticas. Então, a gente não é muito diferente com relação à Coreia do Sul. Agora, falando da Miho, a Miho, como eu disse, vai trazer essa questão de classe. Ela é uma menina que saiu de um centro de acolhimento para crianças, que é o Centro Loren, eu acho que é assim que é o nome do centro, que ela também viveu junto com a Sujin. A Sujin era desse centro, amiga da Ara, e ela conseguiu essa bolsa de estudo através de um problema que deu lá um escândalo de bolsas de estudo que estavam favorecendo jovens ricos e que acabaram tendo que ser passadas para quem realmente precisava. Então ela conseguiu essa oportunidade e ela foi para os Estados Unidos estudar arte e lá ela encontrou a Ruby e o Hanbin. A Ruby é a garota rica que ela é rica desde berço e ela se comporta e vive num mundo totalmente diferente e ela vai ensinando pra Miho como se comportar dentro desse grupo de pessoas e a Miho também é muito esperta, então ela vai aprendendo a lidar com aquelas situações. Só que a gente tem um problema ali que acontece com a Ruby e o Hanbin e a Miho, que acaba sendo um ponto de virada na produção artística da Miho. É uma questão ali bem triste. Mas enfim, a Miho vai ter essa perspectiva de outro mundo, assim, de outro estilo de vida junto com essas duas pessoas. E muitas falas que eu li que a Miho traz no livro, ela não vai trazer aquela questão de pessoa que culpa a sociedade pelas coisas que estão acontecendo, já que a gente tá falando de uma sociedade que molda o jeito que as pessoas têm que agir. Não, ela vai trazer muito essa perspectiva de que as pessoas têm que aprender a lidar com a sociedade ao redor delas. Diferentemente da Kyuri, que questiona esses homens, né, e fala que os homens são ruins, a Miho vai tentar balancear as coisas que ela faz pra conseguir o que ela quer dentro desses problemas sociais. Então ela não vai questioná-los, ela vai tentar usá-los pra conseguir crescer dentro da sociedade coreana. A Wona, como eu disse, é um dos casos tristes aqui desse livro, que eu me identifiquei muito com ela, porque ela tenta controlar tudo ao redor dela, pra tentar ser o máximo de perfeita que ela puder, sabe? Só que é muita pressão, sabe? Essa questão de ter que cuidar do marido dela,
ter que cuidar do trabalho e ela querer ter filho. E essa questão da Coreia do Sul ter uma taxa de natalidade muito baixa, a gente ouve aqui nesse livro, é uma coisa que realmente está preocupando muitos coreanos, porque eu já vi isso em vários lugares, tanto no YouTube quanto o próprio governo coreano falando sobre isso, coisas assim que a gente... doramas coreanos acho que já falaram um pouco sobre isso também, livros também já retrataram isso. Só que ao mesmo tempo, a sociedade coreana, ela coloca as mulheres numa situação muito vulnerável, porque a sociedade quer que essas mulheres gerem crianças, né, tenham filhos, só que a sociedade quer que elas façam isso só sendo dona de casa. A sociedade coreana parece que não quer que essas mulheres consigam equilibrar a vida de trabalho com crianças. Não, elas só podem ser dona de casa ou trabalhadoras, né? Ela tenta ter essa criança e todo mundo ao redor dela parece que não consegue ajudá-la a fazer isso, sabe? As pessoas do trabalho, o próprio marido. Então ela se sente extremamente pressionada. E todas essas mulheres, a gente vê que estão pressionadas nos seus campos de vida e elas conseguem, mesmo com toda essa pressão, se encontrar ali dentro desse apartamento e apoiar umas às outras. Não como extremamente amigas, mas como, assim, se encontrar uma na outra, sabe? Ver que elas são mulheres que precisam de ajuda e vão trazer essa amizade feminina como um ponto importante para elas conseguirem viver dentro dessa sociedade, sobreviver dentro dessa sociedade. Apesar de todas essas questões sociais que o livro retrata, essa questão da violência feminina, que é de uma mulher para outra mulher, é realmente angustiante, porque você sente que, apesar de tudo que você faz pra agradar as mulheres ao seu redor, elas ainda te odeiam muito por você ser uma mulher bem-sucedida ou que escolheu uma vida diferente delas. Na verdade, na história não tem nem relevância o fato do livro se passar na Coreia do Sul, porque todas essas mulheres a gente consegue imaginar aqui no nosso país, no Brasil, ou como eu disse, nos Estados Unidos, em qualquer outro país ocidental. Se você mudasse o nome das personagens para Gabriela, Isabela, Susana, ou colocasse, sei lá, Rachel, Caitlyn, que fosse nos Estados Unidos, e mudasse só o que eles estão comendo e os lugares onde eles frequentam, a gente ia falar, beleza, essas mulheres são brasileiras, essas mulheres são americanas, porque os problemas são os mesmos. O tipo de violência sofrido pelas mulheres em cada país é o mesmo. Esse livro não é um livro feliz. Apesar de ele não ter um final triste, eu não vou falar sobre o final, ele não vai ter um final triste. Com coisas ruins que acontecem aqui, mas ele ainda é feliz. Mas ele é extremamente angustiante, porque você não vê escapatória para os problemas femininos enquanto as pessoas ignorarem eles. Porque essas garotas, elas estão tentando sobreviver no mundo, como todas as outras mulheres estão. Elas não têm tempo aqui para lidar com essas questões sociais que deveriam ser principais na vida, porque elas estão tentando sobreviver, estão tentando ganhar dinheiro para ter uma vida tranquila, para conseguir comer. E eu acho que vai ser muito fácil para qualquer mulher que ler esse livro. Se você for homem também, leia esse livro, é extremamente interessante, mas principalmente para o público feminino, você vai ler esse livro aqui, você vai se identificar com todas essas personagens em algum grau, seja por conta de problemas estéticos que você já teve, seja por conta de problemas dentro de um relacionamento, problemas dentro da família, sabe, problemas conforme você foi crescendo na sua adolescência, você vai ter vários motivos para se relacionar com essas mulheres aqui. Eu gosto de encontrar livros que façam eu me sentir compreendida como ser humano, e esse aqui é um desses casos. Eu consigo realmente me ver na vida dessas mulheres, ver elas na minha vida, ver elas ao meu redor com outras mulheres que eu convivo. E eu acho que seria muito, muito importante você dar uma chance para esse livro aqui. Se você tem medo de não gostar da história, mesmo depois de tudo isso que eu te contei, tenta dar uma olhadinha lá na Amazon, pegar uma amostra do livro, ou se não, procurar o livro na biblioteca mais próxima da sua casa. Lembrem-se que existem bibliotecas nesse país. Por último, pra gente fechar esse vídeo aqui, que eu trouxe inúmeras questões pra vocês, eu queria falar sobre essa edição da Dark Side. Como eu disse, foi publicado em 2023, a Dark Side é uma editora que existe desde 2013, 2014, não tenho certeza. Então é uma editora que já tem 10 anos aí no mercado, né? Mais até. E eu queria falar sobre os erros que eu encontrei aqui dentro desse livro. Gente, não é de hoje que a gente ouve falar que a Dark Side é uma editora extremamente competente quando a gente tá falando de edição de livro. Porém, a Dark Side tem um problema muito grande com revisão de texto. Eu encontrei erros grotescos aqui dentro desse livro. Tem uma parte, vou citar só uma parte, mas eu encontrei assim, mais de 5 erros dentro de um livro que tem menos de 300 páginas
E isso não é aceitável para uma editora como a Darkside. O principal erro que eu encontrei aqui foi quando uma das personagens está falando sobre um homem que aparece aqui dentro dessa história. Ela tá falando que esse homem não está presente no local onde ela está. E aí, quando o amigo desse homem vai falar sobre ele, a parte que deveria aparecer que ele é amigo desse homem não aparece no texto. Literalmente uma palavra inteira foi comida. O amigo de não aparece. E aí a gente fica achando que esse homem que não está presente no local está presente. Mas ele não tá, segundo a parte anterior. Então, foi uma parte ali da frase que foi comida e que acaba atrapalhando o entendimento do leitor. E a gente encontra outras palavras comidas dentro desse texto. Aí eu fui ver, beleza, quem foi que tinha feito a revisão desse livro. Gente, foram 2 pessoas que revisaram esse livro, 2 mulheres que revisaram esse livro, mais uma equipe que aparece aqui como Retina Conteúdo. Eu acredito que é uma equipe, não só uma pessoa, tá? Que representa a empresa. Até porque a Retina 78 é a empresa que trabalha com a edição dos livros da Darkside Book. Então, assim, passar por mais de 3 pessoas um livro para revisão e ainda assim ter erros grotescos de revisão, desculpa, é inaceitável. Não sei se foi só a minha que veio com esses erros de edição. Eu acredito que não, eu acredito que deve ter nos outros exemplares também desse livro aqui. Enfim, isso foi uma coisa que me deixou bem chateada. Não estraga a experiência do livro, mas é meio chato quando você tá lendo, você percebe os erros ali, porque são realmente grotescos. De resto, não tem nada pra reclamar, a edição do livro tá bem bonita. E é isso, enfim, eu queria compartilhar esse livro aqui com vocês, eu acho que ele merece muito mais atenção do que ele já teve. A gente consegue discutir várias coisas sobre esse livro, se vocês quiserem deixar os comentários aqui também falando se vocês já leram, o que vocês acharam das coisas que eu falei, se vocês têm outras perspectivas com relação às coisas que eu disse nesse vídeo. Se vocês leram e não acharam nada disso que eu falei também, eu quero muito trazer essas discussões aqui pro canal, baseadas em livros, né? Eu quero trazer também mais livros que sejam de autores que não sejam brancos, no caso, né? Que sejam autores também de países que sejam fora do eixo ali, Europa e Estados Unidos. Enfim, cada vez que eu leio mais livros de pessoas de outros países, eu percebo que o mundo, na verdade, é realmente um ovo. Porque a gente tem basicamente as mesmas questões em países diferentes, em continentes diferentes. E quando mais a gente lê, mais a gente percebe que a gente se aproxima de outras pessoas. É isso, gente. Essa foi a resenha desse livro aqui. Trouxe um pouquinho de discussões de coisas que eu percebi dentro do livro. Muito obrigada por ter assistido e até um próximo livro. Tchau, tchau!